E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que escutem. E já que os nossos amigos ditos autoproclamados bolsonaristas evitam os debates sobre desenvolvimento econômico, sobre políticas de integração, políticas de sustentabilidade, geração de empregos, transporte, saúde, educação, todas essas coisas que são necessárias para a governança e a governabilidade de um país, né? Como nossos amigos estão realmente presos a uma pauta ideológica, moralista e até mesmo religiosa, né? Da boa e velha moral e os bons costumes. Então vamos falar um pouco sobre espelhamento. E por que eu estou trazendo essa questão do espelhamento? E a notícia que eu trago para vocês foi durante uma cerimônia de posse do novo diretor-geral da Itaipu Binacional, aquela usina elétrica que foi feita com uma parceria, né, no período da nossa ditadura, entre dois países, Brasil e Paraguai. Citando, né, em homenagem, ele homenageou o ex-ditador, né, já morto, Alfredo Stroessner. Bolsonaro disse: um homem de visão e estadista, que sabia perfeitamente que o seu país, Paraguai, só poderia conseguir progredir se tivesse energia. Então aqui a minha homenagem ao general Alfredo Stroessner. É difícil a gente fazer um contexto geopolítico ou historiográfico se as pessoas não entendem minimamente, né, os nossos vizinhos ou então os países que fazem parte, que orbitam no que chamamos de América Latina. Alfredo Stroessner foi um ditador que comandou o Paraguai entre os anos de 1954 até 1989. E também a gente não pode olvidar que o nosso ex-capitão reformado do Exército, Bolsonaro, também não poupou elogios a outros ditadores brasileiros, como Marechal Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e João Batista Figueiredo, né? Lembrando sempre que há sempre uma teoria muito interessante de algumas pessoas que se dizem bolsonaristas, que ditaduras seriam coisas apenas de viés da esquerda. Então, para eles, no imaginário deles, não há e nunca houve ditaduras pelo lado da direita. E por acaso eu acabei de citar só uma delas, que foi do Paraguai. Mas então quem foi Stroessner? Já na metade do século XX, ele foi parte ativa na Revolução de Pinandi, chamado em Guarani de Pés Descalços, que foi uma guerra civil que aconteceu em 1947 e que é considerada um massacre à classe trabalhadora paraguaia. Avançando um pouco mais, já em 1954, ele sobe ao poder através de um golpe de Estado, derrotando Frederico Chaves, que era também do seu próprio partido, o Colorado. E assim ele foi eleito presidente por uma eleição indireta, sem direito a uma oposição. Ao ser eleito, Alfredo Stroessner, general, suprimiu garantias constitucionais e começa um período de dura repressão contra opositores e controle dos partidos políticos não alinhados com seu governo. Internamente, ele reprimiu correntes opositoras dentro do próprio Partido Colorado, que governou o país ininterruptamente desde o ano de 1887 e só parou para uma pausa no ano de 2008, o ano em que foi eleito Fernando Lugo, que também sofreria um impedimento, ele foi deposto pelo parlamento. O atual presidente paraguaio também pertence ao Partido Colorado. Ao todo, Stroessner governou por 8 legislaturas, em processos marcados pela fraude. Já em 1967, Stroessner fez uma constituição que permitia apenas uma reeleição para presidente, que foi modificada depois, em 1977, para permitir a sua reeleição indefinidamente. O regime de Stroessner foi marcadamente anticomunista e pró-Estados Unidos, e fez com que o Paraguai se tornasse um terreno fértil para a corrupção e a repartição de favores. Stroessner também é considerado o grande responsável por transformar o Paraguai em um país marcado pelo contrabando,
Durante o seu regime, as forças armadas paraguaias eram incentivadas a participar do contrabando dos mais variados produtos, assim também como o tráfico internacional de cocaína. E ele ainda dizia que era este o preço pela paz, para justificar o envolvimento das suas tropas com o crime. Portanto, havia altos lucros mantidos pelos militares, que poderiam ser, por coincidência, também chamados de milicianos. Stroessner manteve um campo de concentração perto da capital Assunção e protegeu criminosos de guerra. Stroessner era filho de um imigrante alemão. Também foi conivente com refugiados nazistas, como foi o caso de Eduardo Rochmann, conhecido como o açougueiro de Riga, responsável pela morte de 30 mil judeus na Letônia. Assim como o nazista Josef Mengele, médico nazista que recebeu acolhida e cidadania do general. Em 1992 foram descobertos os arquivos do terror, uma série de documentos e memorandos internos que mostram como Stroessner colaborou com as ditaduras do continente e participou da famosa Operação Condor, um acordo militar articulado pelos Estados Unidos e levado adiante por Brasil, Chile, Equador, Bolívia e Uruguai, que visava perseguir opositores às ditaduras. Os métodos de tortura do regime de Alfredo Stroessner poderiam ser até inclusive por cortar as pessoas por serra elétrica, queimar as pessoas lentamente com maçarico. Isso faz lembrar um comentário textual que o Bolsonaro fez de ser favorável à tortura. A gente lembra também que o Paraguai rivaliza com o Brasil, o país com mais alta desigualdade de distribuição de terra. Ao todo, estima-se que entre 3 e 4 mil pessoas tenham sido assassinadas no seu governo, por conta da perseguição política, marcada pelo emprego da tortura, sequestro e assassinatos políticos. O número de presos por motivos de perseguição política passa de 150 mil. De acordo com o relatório de 2008 da Comissão da Verdade e Justiça Paraguaia, foram 18.772 torturados e 3.470 exilados. Foi durante o seu regime no qual 236 crianças e adolescentes foram presas, sendo que 17 nasceram na prisão e houve pelo menos 459 desaparecidos. Stroessner e parte da cúpula do regime cometeram uma série de estupros de menores, especialmente de meninas virgens. O ditador ordenava que os seus assessores buscassem garotas entre 10 e 15 anos de idade para o seu desfrute. Exigia também que o plantel das meninas fosse renovado regularmente. As investigações do Departamento de Memória, História e Reparação do Ministério da Justiça em Assunção, Stroessner estuprava em média 4 crianças por mês. Uma dessas histórias foi contada por Júlia Osório, que ela foi sequestrada da casa de seus pais por um coronel e mantida como escrava sexual de Stroessner durante 3 anos. Ela também foi abusada por oficiais, suboficiais e soldados e relatou sua história num livro chamado Uma Rosa e 1000 Soldados. Em síntese, o governo de Alfredo Stroessner durou 34 anos. Foi uma ditadura marcada por casos de corrupção, tortura, violações aos direitos humanos e pedofilia. Stroessner foi exilado no Brasil e morreu tranquilamente no ano de 2006 e está enterrado no cemitério Campo da Esperança, na capital do Brasil, Brasília. O bolsonarismo e os nossos amigos bolsonaristas que veem pedófilos até embaixo da cama deveriam explicar a exaltação que o seu grande líder, Bolsonaro, fez de um abusador de menores em série, dos mais cruéis que a humanidade já conheceu. Para terminar essas considerações, eu quero dizer que o partido atual do Bolsonaro, o PL, acabou de barrar um pedido de urgência para um projeto que torna a pedofilia crime hediondo. Pintou um clima. Um abraço, pessoal.